Olá, queridos alunos, estamos de volta. Vamos tratar agora uma questão bastante complexa, que trata do ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. Tomo único, módulo 1, roteiro 3. A questão que trata isso é a questão 257 do Livro dos Espíritos, e eu convido a todos a uma leitura para compreender melhor aquilo que vamos discutir nesse momento. Nós abrimos com a seguinte pergunta: será certo dizer que os espíritos são imateriais? São imateriais? Vamos ver o que nos responde a questão 82 do Livro dos Espíritos. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Ou seja, nos dá ideia naquilo que conhecemos, que é corpóreo ou incorpóreo, mas não nos explica, não nos dá a antever de que é feito esse espírito. Por quê? Porque nos é precário o conhecimento ainda, nos faltam palavras para definir, tudo a seu tempo. Em face do esclarecimento acima, deduz-se que as sensações e percepção dos espíritos são diferentes conforme o seu grau de evolução e o estado de encarnação ou desencarnado em que se encontra. Então o espírito tem percepção, ele sente, ele ouve, ele vê, ele tem olfato? Será que é verdade isso? Como é que ele pode ter essas percepções que os sentidos nossos percebem? No plano carnal, durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Olha que legal! Então, o meu corpo vai transmitir as sensações através do meu perispírito ao espírito. No entanto, as percepções e sensações ficam sensivelmente reduzidas conforme nos esclarecem os espíritos superiores. Por quê? Porque nós temos ainda a grosseria da matéria. Por isso, essa percepção é um tanto quanto reduzida para que o espírito possa sentir. Ao desencarnar, quando o corpo físico morre, o perispírito dele se desprende e continua a servir ao espírito, com o seu corpo fluídico, preexistir ao corpo e a ele sobrevive. Ou seja, desencarnei, as percepções que o meu espírito vai perceber é através do quê? Do meu perispírito. Então o espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Será que ele tem olhos para ver? Será que o espírito tem globo ocular? Como é que funciona isso? Mais distinta porque a sua visão penetra no que não podeis penetrar, nada obscurece. Na questão 249, o espírito percebe os sons? Ele não tem ouvido? Tem ouvido? Não. O ouvido dele, que nós temos, é material. O material sucumbiu, né? O corpo físico deteriorou, então não há o ouvido. Como é que ele ouve? Sim, percebe até os que os vossos rudes sentidos não podem perceber. Então, observa que não tem ouvido. Não tem ouvido? Como é que ele percebe isso tudo? Ih, ficou complicado, instrutores. Não estou entendendo. Como é que, se ele não tem olhos, se ele não tem ouvido, se ele não tem nariz, como é que ele percebe essas coisas todas? O dom, a capacidade de ouvir, está em todo o seu ser, assim como a de ver. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, as percepções do exterior apenas lhe chegam pelo canal dos órgãos correspondentes. Porém, no estado de liberdade, essas percepções deixam de estar localizadas. Ou seja, ele vai ter essa percepção pelo seu todo. Ele vai ter essa percepção através do quê? Da sua consciência. Essa percepção e impressão são tanto mais fáceis quanto ao grau desmaterializado em que se encontra o espírito. Quanto à visão, ele independe da luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para ela, não há obscuridade e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para aqueles que estão mais purificados ou mais aperfeiçoados. A alma, ou espírito, possui a faculdade de todas as percepções,
Porém, na existência corpórea, isso se obliterará pela grosseria de seus órgãos carnais. Na vida espiritual, como desencarnada, essa percepção é cada vez mais ampla à medida que o invólucro semimaterial se torna menos compacto e se eteriza. Ou seja, quanto mais o meu perispírito vai se depurando, ele vai deixando de ter essa grosseria ou essa aproximação da matéria, ele vai ficando mais etéreo, né? Todas essas percepções vão sendo amplificadas. Sendo as percepções atributo do próprio espírito, pode deixá-la de usá-las? Então, a questão 250 que nos faz essa pergunta. O que ele nos responde? O espírito só vê e ouve o que quer. Isso de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Já em relação aos que são imperfeitos, queira ou não, ouve e vê frequentemente aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Então, ele está nos explicando, né, a questão de que o espírito pode fechar os ouvidos. Eu não vou ouvir o que o espírito superior está me dizendo? Não, não é verdade. Pela sua inferioridade, ele é obrigado, né, é compulsório se ouvir as instruções dos espíritos superiores. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso. Será que o espírito trabalha? Aparece lá na lápide de todo mundo, né? E aqui jaz, né? Descanso eterno, Descanso né? Eterno. Errado, muito pelo contrário. Não há descanso eterno no mundo espiritual, há um contínuo trabalho. Mas isso necessita de repouso? Vamos ver. Não pode sentir o cansaço como entendeis. Consequentemente, não tem necessidade de repouso corporal como o vosso, uma vez que não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. Mas o espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante, embora não atue de uma maneira material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso inteiramente moral. Ou seja, há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não mais se fixa num objetivo determinado. Esses instantes é um verdadeiro repouso, mas não é comparável ao do corpo. O cansaço que pode sentir os espíritos está em razão de sua inferioridade, visto que quanto mais elevado, menos repouso lhes é necessário. Então, o que ele nos mostra essa questão? A 254. Mostra que o espírito ele tem uma pausa para quê? Para uma reflexão. Então, ele recebe instruções, ele recebe orientações dos espíritos superiores, ele precisa parar para assimilar. Não é diferente do que acontece quando estamos assistindo uma aula. Nós precisamos repousar. Repousar para refletir tudo aquilo que nos é dito. Não adianta você sucumbir-se em cima de um livro achando que vai assimilar todo o conteúdo. Não, não vai. É preciso parar, descansar no mundo material, porque há o desgaste de nossos neurônios, né? Há o cansaço físico que vai se apresentar. No mundo espiritual, há um cansaço moral, intelectual, em que ele precisa parar para assimilar o conteúdo que lhe é apresentado. Mas como vimos, as sensações do espírito, ela tem muito a ver com o grau de evolução dele. Então o espírito que ainda está muito materializado, ele mesmo não tendo mais o corpo físico, ele ainda tem essas necessidades de descanso, de refazimento. É como se a matéria ela causasse ainda muita impressão a ele. Então, na questão 255, quando o espírito diz que sofre, que sofrimento sente? Então, assistimos muitas vezes o espírito se apresentar numa reunião mediúnica, né? Onde ele vai reclamar um cansaço, que está sofrendo, que sente muito calor, que sente muitas dores. De onde sai essa percepção? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que o sofrimento físico. Então, como esses registros dessas dores estão gravadas em seu consciente, na sua consciência, são registros dolorosos de experiências que ele realizou, que ele causou sofrimento, são sofrimentos não físicos, mas sofrimentos morais. Como é que alguns espíritos se queixam de sofrer frio e de calor? Ué, ele não tem nervos, pele, como é que ele sente frio e calor? Lembrança do que tinha sofrido durante a vida, muitas vezes mais aflitiva que a realidade.
é frequentemente uma comparação com que, na falta de coisa melhor, exprimem sua situação. Quando se lembram do seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um casaco e se tem a sensação, por um tempo, que ainda se está vestido. Ou seja, ele vai refletir toda a sua vida através do seu perispírito, todas as suas experiências do corpo, ele conserva essa sensação com ele. E ele vai levar essa sensação ao espírito. Então nós vimos aqui que o perispírito, ele é agente não só do espírito encarnado, porque ele faz a comunicação do corpo com o espírito, mas quando essa alma desencarna, né, o perispírito ele continua sendo o instrumento das sensações. Então ele continua transmitindo ao espírito essas sensações que estão registradas na sua consciência. É como aquela pessoa que sofreu um acidente, que perdeu algum dos membros e muitas vezes relatam que sente dor no membro que ele já não tem mais. Isso está gravado o quê? Na consciência, porque ele não tem mais o membro físico, mas está gravado na consciência dele, ele continua tendo essas percepções. E no mundo espiritual também ocorre isso. Então, essas sensações de frio, de calor, que são sensações da matéria, ele continua percebendo no mundo espiritual. E aí o Livro dos Espíritos, ele fala na questão 257 que seria uma repercussão, né? Vou até ler o trecho para vocês. Como, porém, não era completa a separação do corpo do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. E aí ele esclarece que repercussão não seria o melhor nome, porque pode induzir a exposição de um efeito material. Era antes uma visão do que se passava com o corpo, com o qual se ligava, estava ligado o seu perispírito, que lhe causava uma ilusão, que ele tomava por realidade. Então ele está vivenciando o mundo que ele conhece. E ele está tendo essas dores porque está gravada na sua consciência. Então, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, como bem colocou para todos nós, é uma percepção que está gravada na consciência do espírito. E é por isso que ele sente dor, ele sente frio, ele sente calor. É por isso que ele, quando levado, às vezes, a assistir à decomposição do seu corpo, ele sofre muito, porque ele vai sentir as dores lacerantes do aputrefamento de sua carne. Por quê? Aquilo o espírito está sentindo? Não, é a percepção que ele está a jogar em sua consciência. Os espíritos são sensíveis à música? Espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a música terrestre, por lhes não ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinito encanto para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então ele nos fala que tem até um filme, né, que retrata muito bem essa passagem que nos é apresentada no Livro dos Espíritos, que é os Anjos, né, a Cidade dos Anjos, onde aqueles que assistiram o filme vão se recordar, né, que os espíritos se reúnem num determinado horário, né, para ouvir o canto celestial. É o momento que todo mundo espiritual silencia para ouvir essa música celestial. Então, em forma de uma ficção, de uma passagem de Hollywood, nos retrata muito bem essa percepção que aos espíritos é dada ouvir essas músicas celestiais e que vai acalmá-los, que vai trazer tranquilidade. Mas espíritos já com uma sensibilidade mais apurada. Ao passo que aqueles mais inferiorizados, mais ligados à materialidade, mais presentes no mundo material, esses espíritos vão ouvir as músicas que comumente os atraía quando aqui estavam encarnados. As sensações e percepções dos espíritos são diferentes conforme o seu grau evolutivo
o estado de encarnação ou desencarnação em que se encontra. É preciso, portanto, para melhor compreender as nuances desse fato, lembrar as condições em que vivem os espíritos no plano carnal e no plano espiritual. Ou seja, essas percepções no plano espiritual serão idênticas ao plano carnal. E, na medida em que ele vai se libertando do plano carnal, vai se desassociando da matéria, ele vai se depurando. E essas percepções vão sendo lentamente afastadas da sua consciência. Tem um filme que retrata também, Amor Além da Vida, né? Que retrata muito bem também essa percepção do espírito, das dores que ele experimenta, do sofrimento que ele sente, né? Das angústias. Tem até uma passagem que ele até cai num lago, né? Que ele se afoga, não é isso? Ele se afoga, ele acha que estava morrendo afogado, e o espírito diz: você não pode morrer afogado, você já morreu. Então, você observa que ele tinha a sensação de estar se afogando ao cair no lago, quando na verdade nada mais era do que a percepção da matéria, a percepção do mundo em que ele acaba se desligando. Então ele também esclarece o seguinte, que os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, e quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual, ou seja, ainda na matéria. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Então, sem possuir órgãos sensitivos, eles podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. É o que ela acaba de falar. Uma só coisa é obrigado a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornar-se invisíveis uns aos outros, segundo a categoria ou grau que ocupem. Pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não pode dos que lhes são superiores. Existe uma passagem no filme Nosso Lar que mostra muito bem isso, onde os espíritos saem em caravana para socorrer no umbral espíritos em sofrimento, e eles não percebem a presença dessa caravana. Eles sentem uma vibração distonante do local, mas não percebem a caravana. Por quê? Porque espíritos superiores tornam-se invisíveis aos espíritos inferiores. Mas, ao contrário, isso não é verdade. O espírito inferior nunca vai se tornar invisível aos espíritos superiores. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontram termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aqueles cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. Ou seja, eles vibram no todo. Todas as sensações que emitimos, os odores, as visões, os sentimentos, os sons, tudo isso passa para o espírito em forma de vibrações. Então ele vai perceber o som, vai perceber o sentimento, vai perceber o odor através de vibrações. O mundo espiritual reage através do pensamento, vibrações. Então, percepção do tempo. O espírito vive fora do tempo, tal como é concebido no plano físico, pois a medida temporal praticamente deixa de existir para eles. Enquanto para os encarnados os séculos são longos, para os desencarnados não passa de um instante que se dilui na eternidade. Ou seja, a percepção de tempo e espaço é diferente da matéria. Aliás, tem um filme que retrata bem sobre a inexistência do tempo e espaço, que é do Stephen Hawking, né, Teoria de Tudo. Na Teoria de Tudo, nós vamos encontrar essa anulabilidade do tempo e do espaço no mundo espiritual.
essa percepção de tempo e espaço é no mundo da matéria. Saiu do plano material para o plano espiritual, o tempo e espaço não existirão mais. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, excetuando aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Então nós vamos perceber por que muitas das vezes nós falamos, o Espírito ele descreveu a minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes, né? Como é que ele leu isso? Uma determinada consulta, um determinado passe. Como é que o Espírito percebeu isso? Porque ele não está lendo o meu corpo físico, ele está lendo o meu corpo espiritual, ele está lendo o meu perispírito. E este perispírito não nos permite esconder para eles a verdade do que somos. Nós escondemos entre nós não colocamos a verdade de que somos, as nossas personas, né, são muito atuantes, né, mudamos as nossas máscaras constantemente, mas para o mundo espiritual existe uma única forma, a forma do Espírito. E é nesse Espírito, no nosso perispírito, que o Espírito que nos vai socorrer, que nos vai auxiliar, vai nos dizer as verdades, porque ali nós não escondemos. As nossas verdades são translúcidas, as nossas verdades são perceptíveis, não há como esconder, não há como enganar. Ali é a verdadeira forma do nosso ser. Bom, espero que todos tenham compreendido essa lição. É uma matéria bastante complexa, de difícil entender. É preciso mergulharmos com maior profundidade nas questões que mencionei no Livro dos Espíritos. Os espíritos falam com bastante propriedade dessas percepções do mundo espiritual. Existem inúmeras obras que vão nos relatar essa percepção do mundo espiritual, o que é o mundo espiritual, como isso tudo é percebível, como tudo isso é doloroso para o espírito, ainda em progresso, ainda com dificuldade, ainda na ignorância, né? Como isso lhes traz sofrimento, e nos adverte, como ela bem deu, qual o caminho para nos libertar dessas sensações, dessa percepção. Um deles é a nossa retidão moral, um deles é caminhar para o bem, é sermos justos, amorosos, caridosos, porque este é o caminho da perfeição. Este é o caminho que nos liberta dessas dolorosas percepções que o Espírito conserva na erraticidade. Agradecemos a todos, sempre levando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade, dizer a Ele nosso muito obrigado por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus, que a paz do Mestre Jesus habite no coração de cada um.